dos crimes contra a administração pública. Começando aqui pelos aspectos gerais, são crimes formais, portanto, não é necessário ocorrer o resultado para que sejam consumados. Nesse sentido, quando acontece o verbo, a ação do verbo do tipo penal, o crime está consumado. Então, muita atenção no verbo. Corrupção ativa: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Não é dar, se for pedido. Dar, por exemplo, se o funcionário público pediu e o particular deu, não é crime de corrupção ativa. Apenas se tiver oferecido. Então, muita atenção no verbo. Então, oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, reclusão de 2 a 12 anos e multa, e aumento de 1/3 se ocorre a vantagem ou promessa. A partir dela, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou pratica infringindo dever funcional. Então, se o crime ele se efetiva, não é? Ou seja, foi oferecido e foi aceito, então ele aumenta em 1/3. Então, os verbos são oferecer e prometer. Agora vamos para a corrupção passiva: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, ou seja, pela simples influência, vantagem devida. Vantagem econômica, vantagem moral, vantagem patrimonial, vantagem sexual, qualquer situação de vantagem de qualquer natureza, ou aceitar promessa de tal vantagem. No caso, a corrupção ativa, que é oferecer, então, se o corruptor ativo ofereceu e o corruptor passivo aceitou, ele cometeu o delito. Então, reclusão de 2 a 12 anos e multa, e aumento também de 1/3 se, em função da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício. Ou seja, ele aceitou a promessa do corruptor ativo e ele efetivou o retardamento ou deixou de praticar o ato. Então, aumenta em 1/3. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Então, solicitar ou aceitando promessa ou recebendo, pode estar de férias, de licença, vantagem de qualquer natureza antes de assumir até a função. No caso, por exemplo, funcionários públicos são nomeados e ainda não tomaram posse. Se o funcionário público solicita e o particular entrega, o particular não comete crime, o funcionário público cometeu corrupção passiva e o particular, ele deu, ele não ofereceu nem prometeu. Então é questão de interpretação do verbo do tipo penal. Aí vamos para a concussão. O verbo é exigir para si ou outrem, direta e indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, vantagem indevida. Aqui é exigir. Exigir. Reclusão de 2 a 8 anos, pode estar também de férias, licença, antes de assumir a função, caso novamente citado aqui, daquele funcionário foi nomeado e não tomou posse. Excesso de exação. O verbo também é exigir, só que é tributo ou contribuição social, tá aí o leão representando os tributos, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso. É só lembrar, exação, imposto. Reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Reclusão de 2 a 12 anos. Quer dizer, ficou com o dinheiro do imposto para ele e não depositou. Peculato. O verbo é apropriar-se. O funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha na posse do dinheiro valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então aqui é a apropriação.
ou subtração, né? Peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente, detenção de 3 meses a 1 ano, negligência, imperícia ou imprudência, né? São os vetores que formatam a culpa. Então, se ocorrer uma dessas 3 hipóteses, também tem a sanção aí prevista de 3 meses a 1 ano. No caso parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz da metade a pena imposta. Então, se aconteceu o dano, ressarcido antes de sentença de primeiro grau, está extinta a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outro. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do carro recebeu por erro de outrem. Também 1 a 4 anos. Inserção de dados falsos em sistema de informações. 2 a 12 anos. Modificação ou alteração não autorizada do sistema de informações. Detenção de 3 meses a 2 anos. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública. Então aqui o exaurimento já é penalizado com 1/3 a metade. Aqui chegamos no nosso famoso bicho preguiça. Com todo o respeito ao bicho preguiça, é a prevaricação. É retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Retardar ou deixar de praticar. Só lembrar do bicho preguiça. Tá aqui o nosso amigo bicho preguiça. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 319A. Deixar o diretor de penitenciário ou agente público cumprir o seu dever de vedar o preso acesso a aparelho telefônico ou a rádio, ou seja, permitir comunicações no presídio. Também considerado prevaricação. Com descendência criminosa, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Ou seja, com descendência, viu o crime acontecendo e não denunciou. Então, finalizamos esse esqueminha bem sucinto, mas que abrange aí essa série de tipos legais, procurando ter contribuído aí para um melhor aprendizado. Um abraço a todos.